espiritual, psicológico, como você queira chamar, quando foi vendido pelos irmãos como escravo, e apesar de ter uma posição de honra e usar aquela túnica que o destacava de seus irmãos em sua casa, agora ele trabalhava na casa de Potifar como um servo. Mas não bastasse esse rebaixamento, se assim pudéssemos chamar, José depois depois de vendido como escravo, ele é levado para a cadeia. E no entanto, lá na cadeia, ele ainda serve de boa vontade. E é por isso que nós cantamos em seguida: marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, e embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, é importante que a gente traga para o culto o nosso coração, para louvar a Deus de todo o coração, e traga também o cérebro, e de preferência ligado, funcionando, para a gente olhar e dizer assim: por que eu estou lendo isso? Por que eu estou cantando isso? Por que o culto? E depois de tudo isso, nós ainda tivemos um momento de intercessão e de missões, onde estamos falando de dificuldades, estamos falando de um obreiro que está em risco, ele e sua família, mas estão fazendo a vontade do Senhor, dando-nos a ideia que se liga ao texto que estamos estudando nesta noite, que muitas vezes fazer a vontade do Senhor, estar no lugar onde Deus quer que estejamos, obedecer, não vai nos garantir uma vida livre de problemas. Pelo contrário, muitas vezes é exatamente por causa da obediência que nós vamos ter lutas e sofrimentos. E é nesse espírito, então, com esta preparação, e eu espero que você esteja se acostumando a entender por que determinado texto é lido, por que determinada canção é executada, por que a oração é direcionada para a intercessão, ou para a confissão, ou para o louvor, que nós agora nos aproximemos nesse espírito do restante do texto de Gênesis 39, que vamos expor. Então deixe por favor a sua Bíblia aberta, e lembrando, nós estamos num incentivo, tanto para que o culto seja prático para com aqueles que estão participando, então nós projetamos a leitura para que todos possamos ler a uma só voz, e também para que leiamos uma mesma versão bíblica, mas também nossa preocupação em não esquecermos a técnica de manuseio da Escritura, razão pela qual, a partir de agora, então, eu peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe em Gênesis 39, então nós vamos estudar o texto daí. Pois bem, meus irmãos, nós já vimos que lá no Jardim do Éden, o Senhor cria o mundo para a sua glória, dá uma missão ao primeiro casal e o casal falha. E dali surge a batalha que se desenrolará até o último dia, quando nós veremos que o descendente da mulher esmagará definitivamente a cabeça da serpente. Nos capítulos iniciais de Gênesis, nós temos a trama que vai percorrer todas as páginas da Bíblia. São ditos quais são os dois times, por assim dizer, que estão em batalha. É lógico que não se trata de uma batalha travada em pé de igualdade. Nós já sabemos quem é o vencedor, nós já sabemos quem é o time triunfante, nós já sabemos quem é que tem todos os méritos e todo o poder, mas ainda assim estamos vivendo a trajetória, a história de uma batalha. Quando oramos por missionários no campo que pregam o Evangelho sofrendo oposição, sofrendo perseguição na janela 1040, estamos ainda vivendo os capítulos desta batalha cósmica, a batalha de Deus contra os seus inimigos. E Deus sempre vai mostrando como Ele conduzirá um povo em vitória, apesar das falhas desse povo. Deus não permite que a maldade de Caim prospere e Abel, tendo sido morto, acabe por aí a descendência piedosa de Adão e Eva, mas levanta 7 no lugar. Deus não permite que a maldade nos dias do dilúvio tenha a palavra final, mas manda Noé e com a arca faz um julgamento no dilúvio, de tal forma que a maldade é contida. Deus também traz de Abraão o filho escolhido, através do qual serão benditas todas as famílias da terra. E então com Isaac, com Jacó, e agora a gente vai vendo essa história avançando. Mas nós também vemos que a semente da serpente não está dormindo. O diabo está agindo. E vez ou outra, nós vemos aqui a seta da serpente aparecendo. Nós vimos isso em vários momentos.
fosse na própria atitude de Jacó, fosse na atitude do seu filho Rúben, que se deitou com a serva de seu pai, fosse na atitude de Simeão e Levi, que agiram com astúcia e maldade para vingar o que aconteceu com Diná, fosse na questão de Judá, que no capítulo 38, como vimos no domingo passado, estava exibindo um comportamento ímpio, casando-se com mulheres cananeias. Mas o que é maravilhoso de vermos no relato bíblico é, mesmo no meio das fraquezas dos personagens bíblicos, mesmo no meio até mesmo de seus pecados, Deus está agindo e conduzindo todas as coisas para o seu propósito. E essa é a maior das lições do capítulo 39, que estudamos em maior detalhe no dia de hoje. Você pode observar fraquezas, você pode observar falhas, mas você verá aqui um Deus que age apesar delas. E então, nós temos até mesmo uma moldura interessante, de que José é vendido como escravo no capítulo 37, por conta do pecado de seus irmãos e até mesmo do seu próprio pecado, em ser aquele que trazia más notícias dos irmãos ao seu pai. E depois nós vemos no capítulo 38 que Judá está se envolvendo com mulheres cananeias e cometendo grandes maldades ali, e os seus filhos são ímpios e morrem diante do Senhor. E aí no capítulo 39 a gente volta para José, e vê agora José sendo comprado no Egito. Vê se fica claro o que eu estou querendo lhe dizer. No 37, José é vendido. No 39, José é comprado. E no 38, tudo o que está acontecendo lá em Canaã nos é narrado com a perversidade de Judá e de seus filhos. O que nós percebemos então? Que Moisés nos convida a olhar não só para o que acontece na vida de José, seja em Canaã, seja no Egito, seja no 37 ou no 39, e nos convida a olhar para o 38, onde Judá está cometendo, não é, todas aquelas perversidades ali, casando-se com mulheres cananeias, recusando-se a dar o seu filho, a nora que tinha direito, deitando-se com uma prostituta, e você percebe que Deus está agindo em todos os pontos e em todos os lugares, com todas as pessoas e de todas as maneiras. Até mesmo na cadeia, até mesmo na casa de Potifar, até mesmo para com o indigno Judá e para com seus indignos irmãos. Ou seja, o Senhor era com José. É uma questão importante aqui porque nós temos sido bombardeados com um falso evangelho, com uma mensagem mentirosa que não tem respaldo bíblico, que afirma que se Deus estiver com você, você será cabeça e não cauda, você será necessariamente próspero, você será abençoado em todos os sentidos. Bom, nós podemos olhar para a Bíblia e encontrar ocasiões em que pessoas que andavam com Deus foram abençoadas. E a gente sabe disso, por exemplo, através da própria vida de Abraão, que andou com Deus e se tornou um homem próspero, muito rico, e acumulou grandes riquezas, e tinha um povoado ao seu redor, um clã ao seu redor, capaz de inclusive fazer guerra contra reis e sair vitorioso. Mas existe um antídoto bíblico a essa perspectiva na vida do neto de Abraão, do bisneto, Abraão, Isaque, Jacó e José. José está vendido como escravo, está preso no cárcere, e o Senhor é com ele da mesma maneira. Então, aqui nós devemos nos concentrar numa lição muito profunda que percorre todo o capítulo. Nem sempre a prosperidade é um sinal de bênção. E nem sempre a guerra, a luta, a dificuldade, o luto, a doença, a prisão, a injustiça, são sinais de desfavor do Senhor. E nós então vamos nos lembrar muito disso ao longo dessa moldura do capítulo 39. O Senhor era com José. E então, lendo o texto, vamos analisar mais alguns detalhes aqui. José é levado ao Egito e é colocado na casa do comandante da guarda. Note a providência de Deus. Deus está enviando José adiante. O próprio José vai falar sobre isso mais tarde. Ele vai dizer aos seus irmãos: não se irritem por terem me vendido. Na verdade não foram vocês. Foram eles, como agentes humanos, é claro.
mas eles não fizeram isso sozinhos ou à parte, separados da providência de Deus. Deus mandou José primeiro, para que ele tivesse influência sobre o faraó e inclusive preparasse o Egito para sustentar o mundo durante os 7 anos de fome que se aproximavam. E aí então o que vemos aqui é o detalhe da providência. Note, quando José está indo de túnica e encontrar os irmãos em Siquém, onde está a providência que nós lemos e estudamos nos sermões anteriores, passa um homem que tinha escutado a conversa dos irmãos de José, dizendo que eles iam para uma determinada região. E ele fala aquilo para José. E então José consegue localizar os irmãos. E quando José é jogado na cisterna, enquanto os irmãos decidem o que fazem com ele, passa uma caravana que está indo em direção ao Egito. E então ele é vendido para o Egito. E agora, quando ele vai ser novamente comercializado como um escravo, ele vai parar aonde? Na casa do comandante da guarda. Tivesse José sido vendido para outro lugar, ele não estaria no Egito. Ele não estaria na condição de prover para os seus irmãos na época da fome. E é interessante isso porque o capítulo 37, eu gostaria de mostrar para você essas conexões literárias. Volte, por favor, a sua Bíblia no capítulo 37, no verso 36. Entre mentes, que é aquela palavrinha que nos diz, Deus está agindo nesse meio de tempo, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. E desta maneira como termina o capítulo 37, é a maneira como começa o capítulo 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas. Praticamente nós poderíamos tirar o capítulo 38 do meio e perceber que a história segue. Mas o capítulo 38 conta os entrementes. Conta Deus agindo em cada detalhe, mesmo quando parece que Ele não está agindo. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nós cantamos isso. E a ideia, portanto, de que Deus está cuidando dos detalhes de maneira providencial, também permeia esta narrativa. E aí então José vem a ser homem próspero. Note, mais uma vez a prosperidade aqui. Mas a prosperidade acaba trazendo algumas lutas para José. Porque ele faz as coisas com fidelidade, os resultados prosperam, o seu senhor entrega tudo às suas mãos, e isso é algo interessante aqui. Deus está abençoando José e está com ele, embora muitas vezes, por causa de sua obediência, ele seja colocado em situações que vão lhe trazer problemas. E o que é que nós vamos ver aqui, então? Verso 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava, logrou José mercê perante ele, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Isso aqui vai ser repetido lá na frente, quando nós vamos falar a respeito do carcereiro. Também a expressão tudo o que acontecia no cárcere é passado às mãos de José, dando uma ideia, portanto, de que, no final das contas, não é o Potifar que está conduzindo a história. O Potifar meio que reconhece, é melhor ir você, José, cuidar dos meus assuntos, porque a bênção de Deus está com você. Então, Deus vai abençoar você, e eu serei abençoado por sua causa. E aí, então, a mesma coisa acontece com o carcereiro. E é curioso porque alguns de nós poderiam dizer assim, mas se José fosse mesmo abençoado, ele é que estaria na posição de Potifar. Se José fosse mesmo abençoado, ele é que estaria na posição do carcereiro. E note, a Bíblia não nos autoriza a pensar assim. A bênção de Deus pode estar com você sem que você seja o patrão. A bênção de Deus pode estar com você sem que você seja o gerente, o chefe executivo, o diretor. A bênção pode estar com você em qualquer lugar que você estiver, porque ela não é medida em função do cargo que você ocupa, da liderança ou da autoridade que você exerce, mas no fato de que Deus está prosperando aquilo que você está fazendo por conta de sua fidelidade. Mas note, também essa prosperidade deve ser tomada com cautela.
Aqui Deus está evidenciando o seu amor para com José através desses detalhes, mas um olhar cético, pessimista a respeito disso, diria: que adiantam todas essas coisas se no final das contas José ainda é um escravo? Lá na casa do pai dele ele andava com uma túnica talar de mangas compridas. Lá na casa do pai dele ele sonhava que os seus irmãos se curvavam diante dele. E aqui ele é quem se curva diante de Potifar. Bom, o texto avança nos contando que tudo o que Potifar tinha colocou às mãos de José, e por causa disso, a bênção do Senhor estava sobre Potifar, diz o verso 5. E tendo José como mordomo, diz o verso 6, Potifar não sabia de nada, a não ser do que tinha para janta. Pensa nisso. A autoridade que José vai assumindo debaixo da governança de Potifar, por causa da bênção de Deus sobre ele. E aí então diz o texto, abrindo janela para a próxima cena, no final do verso 6, que José era formoso de porte e de aparência. A mãe dele era bonita, né, gente? A Raquel era formosa, chamou muito a atenção de Jacó. E aí então ele puxou os genes da mãe. E era um moço educado, era um moço que vinha de uma boa família, vinha de uma família com posses. Jacó era um homem próspero. E aí então a sua educação, a sua formação, até mesmo a sua alimentação na infância, não é? A sua estrutura óssea, a sua saúde como um todo, tudo isso contribuía para a sua beleza e para o seu destaque. Não tarda, então, que a mulher de Potifar coloque os olhos em José para dizer: deita-te comigo, como você pode ler no verso 8. Mas José recusa e argumenta de uma maneira que também é maravilhosa. Meu Senhor colocou tudo na minha mão, só que tudo tem exceção. Ele não sabe o que é que tem aqui, eu aqui dou ordens. Quando as pessoas querem saber o que pode fazer ou não pode fazer, elas não vão perguntar para Potifar, perguntam para mim. Mas uma exceção é óbvia: você é a mulher dele, eu não posso tocar em você. Então, ele diz que tinha limite à sua autoridade e que, portanto, não faria aquilo, porque a mulher pertencia a Potifar. E é curioso que no verso 9 ele diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? É curioso, meus irmãos, porque justamente em função de uma explicação equivocada da realidade, ou, vamos colocar aqui um termo mais técnico, por conta de uma teologia manca e deficiente. Se você achar que Deus te abandonou pelo fato de que você não está na posição de liderança, que Deus te abandonou porque você foi vendido como escravo, que Deus te abandonou porque você não usa mais uma túnica talar de mangas compridas, mas é um servo, e se você achar que é direito seu recuperar aquela posição de autoridade que você anteriormente tinha, se você está rebelado contra o caminho da providência de Deus na sua vida, pode ser muito fácil para você legitimar a oferta da mulher de Potifar. Era José racionalizar as coisas e dizer assim: até que enfim, eu estou recebendo aquilo que é direito a uma pessoa da minha qualidade. Porque eu estava na casa de meu pai usando uma túnica comprida, eu era principal entre os meus irmãos, o favorito de papai. Eu sou estudado, eu sou inteligente, eu sou um moço bonito. E tudo que eu estou fazendo aqui está prosperando. E Potifar faz muito bem em reconhecer o meu valor e perceber que as coisas dele caminham bem por minha causa. Note que isso é inclusive algo que o narrador nos conta e admite. As coisas só estão indo bem para Potifar por causa do José. Mas é por causa de Deus que abençoa José que Potifar está sendo abençoado. Note que José então não se coloca num lugar e numa posição de arrogância, em que ele então se julga alguém que merece uma espécie de indenização histórica, por conta dos males que lhe sucederam. E normalmente, quando nós pensamos assim, nós estamos abrindo a janela para a racionalização do nosso pecado. Eu mereço. Eu tenho o direito de receber aquilo.
ainda que isso seja pecaminoso, ainda que isso seja contrário à vontade de Deus, eu me estufo, eu me cinjo de tamanha soberba, de tamanha arrogância, que eu consigo legitimar falsamente, mentirosamente, em minhas opiniões e conceitos, a ideia de que eu tenho direito aqui. E José então diz: não, eu não posso fazer isso, não posso cometer essa maldade e pecar contra o meu Deus. Alguém poderia dizer: seu Deus ficou lá em Canaã, José. Seu Deus largou você no dia que os seus irmãos te traíram e te venderam. Seu Deus traiu você no dia em que você deixou de ser senhor e passou a ser servo. Seu Deus, esquece. Você devia ficar feliz que aqui você está tendo a oportunidade de pelo menos não ser um escravo dos que fazem os trabalhos mais difíceis, estar sendo colocado numa posição de mordomo. Agarra esta chance, José. Mas não. Por isso que é tão importante cuidar da doutrina e cuidar da maneira como nós enxergamos e interpretamos a nossa realidade. Uma doutrina deficiente, uma interpretação deficiente da nossa história de vida, ela pode abrir portas muito largas para a tentação e para a queda em tentação. Mas José diz: não, eu não posso pecar contra o meu Deus. E a maneira como nós veremos aqui, a atitude de José contrastará fortemente com a atitude de Judá no capítulo anterior. E há uma questão importante aqui. Quem vem pedir a Tamar que se deite com ele, pensando que ela fosse uma prostituta, foi Judá. E então José cometeu o adultério. Judá cometeu o adultério no capítulo 38. Judá vai até a sua nora sem saber que é ela e pede a ela: deita-te comigo. E ao contrário, é a mulher de Potifar que pede a José que se deite com ele no capítulo 39. Mas Judá cai, ao passo que José não cai. E é através deste caminho da fidelidade de José que Deus está preparando a estrada para que ele venha se tornar o segundo homem mais importante no Egito, e inclusive trazer a salvação dos alimentos e da sobrevivência da família de todos, inclusive do Judá, que está pecando ali no capítulo 38. A história vai nos contar aqui que a insistência da mulher de Potifar foi grande. O versículo de número 10 vai dizer que ela falava a José todos os dias e que José não lhe dava ouvidos. E é interessante imaginarmos que o José meio que se afastou dela, porque diz o texto que ele veio certo dia à casa para atender aos negócios, dando a impressão, portanto, de que ele começou a evitar ficar lá perto. E que quando não tinha jeito, quando ele precisava entrar na casa onde a mulher estava, aí então ele fazia o seu serviço. Era uma situação muito complicada, chegar para o patrão e dizer: patrão, abre o olho, essa mulher sua aí não vale nada. Era muito difícil fazer isso sem ser reprimido ou sofrer algum tipo de punição. Então José evita, e ele evita o máximo que pode. E é claro que aqui nós temos também uma lição incidental a respeito do nosso dever de fugir da tentação e de evitarmos oportunidades onde estejamos mais sujeitos à tentação e à queda e ao tropeço. Mas então a mulher vai pegá-lo pelas vestes e vai lhe dizer: deita-te comigo. E José sai correndo e larga a roupa para trás. E é curioso, irmãos, aqui porque roupa é um negócio muito importante no livro de Gênesis. Porque quando eles pecam lá no Jardim do Éden, o primeiro casal, eles percebem que estão precisando de roupa. E aí Deus faz roupa para eles. E aí então você tem a história da roupa que o Jacó usa do irmão Esaú para enganar o pai. Mas daí depois Deus ensina a Jacó que não é assim que se faz, porque os irmãos de José entregam a roupa do José para o pai, dizendo: vê aí se é a túnica do teu filho. E agora, mais uma vez, o José está envolvido com essa história de roupa, porque ele larga parte da roupa, ele não saiu completamente nu, mas ele larga a parte de cima da roupa, o casaco, alguma coisa assim, nas mãos da mulher de Potifar. E ele vai preso por causa disso. E o que é curioso é que depois, quando ele será honrado, lá no final do livro de Gênesis, o faraó vai dar a ele uma roupa apropriada e vai vesti-lo com a glória de rei. Então, é muito simbólico isso, que a roupa vai permeando as narrativas, e essa ideia de a roupa ficou aonde e tal. Neste momento aqui,
José perde parte da roupa pela razão correta. Ele sai. E ele fez tudo certo. E aparentemente deu tudo errado. E mais uma vez nós temos uma lição aqui. Você e eu não devemos medir o sucesso, a correção, a virtude das nossas atitudes pelos seus resultados. Não é o que acontece depois do que você fez que diz se o que você fez estava certo ou não estava. Porque José fez o certo, não fez? Saiu correndo. E o que aconteceu depois? Foi preso. Era a hora de aparecer um filho de Satanás ali, a seta da serpente, para dizer assim: José, não se contraria uma mulher dessa não, homem. Para com isso, olha aí o que você fez. Você não precisava estar aqui na cadeia. Era uma escapadinha ali, satisfazia o apetite daquela dona lá, toda chamuscada, e acabava com isso. E alguns poderiam acusá-lo: olha onde você veio parar, que virtude que é essa? Esse Deus que deixou que você fosse vendido como escravo. O nome disso é pragmatismo. É a ideia de que você valida ou invalida a virtude da sua atitude olhando para as consequências. Quando a gente começa a pensar assim, eu vou dar um exemplo bem comum, você já deve ter visto isso. Você descobriu que alguém está traindo o cônjuge. E aí você fica assim na dúvida: conto ou não conto? Já conseguiu imaginar a dor de cabeça? Você fala assim: Deus, por que eu? Por que eu? Por que você não podia ter mostrado isso para outro? Por que eu entrei nessa história? E aí você fica naquela dúvida: eu conto para fulana que, não é, o marido dela está aprontando isso? Ou então, se você é professor, trabalha com educação, está na igreja e tal, o filho da cicrana, eu vi ele fumando maconha. Conto ou não conto? O que é certo de fazer? O certo é: eu vou ajudar aquela pessoa a educar o seu filho, eu vou ajudar aquela pessoa a colocar o seu casamento em ordem, eu vou confrontar aquela pessoa que está em pecado. Isso é o certo. Mas normalmente o que a gente faz? A gente fica pensando assim: fulana não só não vai acreditar em mim, como eu vou perder a amiga. Vai ficar brava comigo, vai me chamar de mentirosa, vai negar na minha cara. Você percebe? Quando a gente começa a pensar assim, a gente já cedeu ao pragmatismo. A gente tem que fazer o que é certo e deixar o resultado na mão de Deus. José fez o que é certo. E sabe qual foi o resultado? Foi preso. Mas ele não foi preso para qualquer lugar. Ele foi preso na prisão sobre a qual Potifar tinha autoridade, onde eram guardados os prisioneiros do rei. Vai acontecer assim todas as vezes? Nem sempre. Porque Estevão, por exemplo, ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus, e falou a verdade. E o que aconteceu? Morreu apedrejado. Então o que Estevão fez estava errado? E a resposta é novamente: claro que não. Uma das grandes tentações para nós é ficar medindo a validade do que nós fazemos em função dos resultados. Leve isso para a vida, meu irmão, minha irmã. Se você começou a pensar numa decisão difícil que você tem a tomar, considerando primeiro de tudo o resultado que você prevê, você já abriu a janela para o erro aí. Os resultados pertencem a Deus. O nosso dever é sermos fiéis, é agirmos com virtude. E José agiu com virtude aqui. E o resultado foi aparentemente desfavorável. Nós sabemos que Deus está abrindo o caminho para José se tornar o governador. Mas a gente conhece a história até o final. Quando Moisés contou isso aqui para o povo de Israel, isso já tinha acontecido há centenas de anos. E é fácil entender isso quando você conhece a história toda. Mas e quando você não conhece? Não se preocupe, o fim da história está escrito por Deus. Faça o que é correto. José fez. E aí, então, o que acontece é que a mulher fica ofendida. Eu vi recentemente um ditado que dizia assim: é melhor enfrentar o diabo do que enfrentar uma mulher magoada.
Pensa, ela lá toda produzida, cheia dos cosméticos, era oficial do comandante da guarda, gente, não era uma mulher qualquer, era high society ali, estava no spa, estava no salão de beleza, toda semana, unha feita, cabelo feito, sobrancelha, tudo mais. Ela devia ser uma mulher muito bonita, a oferta devia ser tentadora. E é possível que o Potifar já não fosse um homem assim tão novinho para estar numa posição de tamanha autoridade. Então o que ela está fazendo em ofertar aquilo para o José, pode bem soar na cabeça dela como um favor. O José talvez não tivesse visto uma mulher tão arrumada em toda a sua vida. No entanto, a recusa de José ofende os brios daquela mulher. E agora então ela vai contra-atacar com todas as forças. E vai fazer uma cena aqui enorme para prejudicar José. E como é que ela faz isso? Ela faz isso jogando a culpa no marido. Note que o marido não tem nada a ver com isso, né? Deveria ser uma história do José com a mulher de Potifar. No entanto, como ela vai contar essa história? Veja o versículo 14, o que ela diz: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. O cara não fez nada, gente. Você entende isso? Eu descubro que a minha mãe não vai aceitar um não como resposta, quando nas frases que ela me pede, ela usa a palavra pastor. Quando a minha mãe me chama de pastor, eu já perdi. Porque como que um pastor não faz o que a mãe está pedindo? Você entende isso? Uma vez a minha mãe me pediu os PDFs do jornal Brasil Presbiteriano da década de 60. Porque eu trabalhava na Luz para o Caminho, que tinha cuidado do jornal Brasil Presbiteriano. Mas já era 2008. Eu tinha passado 48 anos e o jornal Brasil Presbiteriano já estava na editora Cultura Cristã. Eu acho que a minha mãe está assistindo, depois eu resolvo com ela. Mas aí sabe o que ela falou? Eu preciso desses PDFs. Eu falei, mãe, não é aqui. Mas aí quando ela fala assim, mas o meu filho pastor, porque o meu filho pastor, usou pastor 2, 3 vezes, já era, dá o seu jeito e entrega. Quando a mulher de Potifar diz assim, você viu o que o meu marido fez, trazendo esse escravo aqui? Se o Potifar não faz nada, o que acontece com a imagem de Potifar diante de toda a casa dele? Esse cara traz aí uns servos que ofendem a mulher dele, é um banana. Como que o comandante da guarda deixa um negócio desse acontecer? A mulher é ardilosa. E ela ainda usa outras coisas, como a questão da xenofobia, da aversão a outras nacionalidades. Esse escravo hebreu. Se fosse no Brasil, a gente ia falar que é argentino. Né? Tem a nossa rivalidade aí com os argentinos no futebol e não sei o quê. Né? E aconteceu alguma coisa aqui e tal. E aí então, diz o texto aqui, que ela fala as mesmas palavras para Potifar. E no verso 17 ela diz assim, o servo hebreu que nos trouxeste. Note, nos trouxeste, quer dizer, trouxe para nós, dando a ideia que ela fala na frente de todo mundo, e dizendo assim, você não está fazendo coisa errada só comigo não, você está fazendo com toda essa galera aqui, quando você traz essa porcaria aqui, ó. Atacou a mim, mas podia ter atacado qualquer um, que raio de homem que é você. Percebe? É uma maldade isso aqui, é um verdadeiro teatro. E aí então o texto diz que ela levantou a voz e gritou e tudo mais. E aí o verso 19, tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira fez o teu servo, veja, então se lhe acendeu a ira, ele ficou nervoso, mas o texto não diz por quê. E alguns comentaristas acham que o Potifar não engoliu a história. Por quê? Porque ele podia mandar matar José. Ele podia colocar José na pior prisão que tivesse, mas ele colocou na melhor, que era a prisão dos prisioneiros do rei. Era quase como ter que dizer assim, sem falar nada, José, deu ruim para você e deu ruim para mim. E agora, meu camarada, vou fazer o melhor que eu posso por você, mas se eu não fizer nada, você viu a presepada que a dona da casa arrumou? A dona da pensão aí fez um circo que, se eu não tomar atitude nenhuma, vai ficar complicado. É por isso que ele está irritado. Mas por mais, você consegue imaginar o que é perder o seu braço direito da noite para o dia? O cara não sabia o que tinha para janta. Tudo que estava acontecendo lá era o José que tomava conta.
ela vai encrencar justo com o homem que resolve a vida dele. Agora não, agora vou ter que fazer lista de compra, agora vou ter que ir no supermercado, agora vou ter que cuidar disso, vou ter que cuidar daquilo, vou ter que arrumar outra pessoa para esse cargo. O José faz o trabalho de 10 outros servos não vão fazer tão bem que nem o José. E Deus abençoava o José e por causa disso eu saía ganhando também. Vou perder tudo isso? Parece bem claro aqui para muitos, e eu concordo com esta linha, de que Potifar não achou que era bem isso não, mas não tinha o que fazer. A mulher armou de um jeito que o teatro leva a essas consequências. E sabe o que é curioso? Até mesmo esse tipo de maldade está debaixo do controle soberano de Deus. Já inventaram mentira a seu respeito? Já fizeram fofoca no grupo de WhatsApp? Já criaram um grupo de WhatsApp contra você? E porque você fez o que era certo? E aí chegou alguém e começou a tentar plantar minhoca na sua cabeça e dizer que você devia ter feito o que era errado, porque olha só o que aconteceu depois que você fez o que era certo. E você já começou a se sentir uma pessoa otária, um trouxa, porque fez o que era certo? Lê a história até o final, deixa o resultado na mão de Deus, faz o que é certo sem ser pragmático. O que é certo sempre vai ser certo, por mais que tenha consequências que lhe pareçam erradas. Não importa o que vão dizer de você ou o que vão fazer com você, Deus está vendo. O Senhor era com José. E aí então, José vai para o cárcere. E o que nós vemos lá no cárcere, o verso 20 diz que José foi lançado na prisão, e o verso 21 não deixa a gente esquecer. O Senhor, porém, era com José. Deus não é com José só na casa de Potifar, Deus é com José na prisão também. E o que acontece lá, o padrão se repete. Se o Potifar viu que Deus abençoava José e colocou José como encarregado geral, o carcereiro também vê a mesma coisa e também faz a mesma coisa e também deixa José como encarregado geral. Você já viu preso tomando conta de outro preso? Não é incomum isso? Se o José está condenado por ter sido desleal, como é que o carcereiro vai confiar na lealdade de José? Dando mais um indício de que aquela explicação torta da mulher de Potifar não colou para ninguém. E aí então, o que vemos? José tomava conta de tudo. E olha o verso 23. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Você acha o quê? Um carcereiro, gente, responde com a própria vida pela guarda dos presos. Quando o carcereiro lá da cidade de Filipos achou que Paulo e Silas iam fugir, porque teve um terremoto que rompeu as cadeias de todos, ele puxou da espada e ia se matar. Por quê? Porque ele já sabia que o imperador ia cobrar dele, com a própria vida, pela fuga dos prisioneiros. E Paulo fala assim: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ninguém fugiu, fica calmo. Como é que o carcereiro entrega a guarda de todos os prisioneiros a José? Mas me impressiona também o fato de que, novamente aqui, o José não emburrou. A teologia dele ainda está boa. Uma vez, ainda vai, né? Eu fiz tudo que era... Não, na casa de meu pai eu tenho que admitir, eu não fiz tudo que era certo, não. Eu até provoquei meus irmãos, mas a reação deles foi desproporcional. Podia pegar minha túnica, dar uma rasgada, podia fazer uma maldade, me jogar no poço e tal, mas me vender como escravo foi muito. Mas vamos lá, vai, eu dei as minhas bolas fora lá. Mas aqui na casa de Potifar não, aqui na casa de Potifar eu fiz tudo certo. E eu abençoei a vida de Potifar com a minha fidelidade. E eu fugi da mulher dele. E agora vim parar na cadeia. Deus, o Senhor já teve a sua chance. O Senhor já teve a sua chance. Agora eu vou seguir o meu caminho, longe do Senhor, porque te servir não está compensando. Você conhece alguém assim? Vira e mexe a gente lida com alguém que perdeu um filho, e aí falou: Deus, o Senhor não merece mais a minha dedicação. Alguém que perdeu uma oportunidade grande, um emprego, uma tragédia. Alguém que passou por um divórcio, passou por uma injustiça, passou por alguma questão e diz assim: Deus, o Senhor já teve a sua chance, agora eu vou correr por minha conta. Não, José continua trabalhando de boa vontade. E ele vai mostrando aqui um amadurecimento
de alguém que está vendo a direção de Deus e sentindo a direção de Deus, de tal forma que você não vê José aqui se entregando ao desespero, se entregando a sentimentos negativos, se entregando a um derrotismo. O que será que aconteceria se José fosse da atual geração? Será que com 4 meses na casa de Potifar ele ia baixar no SUS, pegar um atestado, tomar um remédio e ficar encostado por algum tipo de pânico, ansiedade ou outra coisa do tipo, porque a vida dele foi muito cruel? Será que ele se entregaria a esse tipo de coisa? E o que nós vemos aqui é que uma consciência profunda, não só do narrador bíblico que diz o Senhor era com José, mas do próprio José que diz: como pois eu faria isso para pecar contra o meu Deus? Uma consciência profunda de que Deus estava com ele fez José servir fielmente, proveitosamente, abençoadamente na casa de Potifar e no cárcere. Aqui, portanto, meus irmãos, nós vamos ver como Deus está explicando para o povo de Israel que os caminhos dele são muito diferentes dos nossos. Nós costumamos prestar atenção se a curva está subindo ou descendo, mas Deus presta atenção se a história está andando. O José ganha a capa, que bom, mas aí os irmãos ficam com inveja. Aí o pai dele manda ele buscar notícia, que é autoridade, que bom, mas aí os irmãos jogam ele na cisterna. Aí depois ele é vendido como escravo, aí ele cai mais ainda, mas ele vai para a casa do Potifar, é o comandante da guarda. Daí ele se torna um mordomo, que bom, mas aí a mulher coloca, que ruim. Aí vai parar na prisão, que ruim. Só que ele saiu daqui e foi parar lá, subindo e descendo, é verdade. Mas Deus não está preocupado com a altura do gráfico, Ele está preocupado com o caminho que você percorreu. José está mais perto do trono egípcio do que jamais esteve. Agora é só subir de andar, sai do subsolo e vai parar na cobertura, que ele já está no governo do Egito. E quem trouxe ele para lá foi Deus. O que os nossos irmãos do passado deveriam entender quando lessem isso? Que os caminhos da providência de Deus envolvem situações desagradáveis para nós. Deus não está preocupado no conforto da nossa viagem, mas Ele está preocupado no destino. Talvez eu já tenha contado essa história aqui, porque ela me impacta muito, e ela nem é minha, ela é do meu professor, que inclusive está em Goiânia hoje, pregando numa outra igreja. Ele conta que, terminando um curso numa cidade dos Estados Unidos e precisando ir para outra, ele alugou um caminhão de mudança, porque lá nos Estados Unidos é assim, você não contrata a transportadora, é tudo caro demais. Então você vai dirigir o caminhão, você vai embrulhar as coisas, você vai colocar tudo dentro do caminhão, você vai tirar. E ele arrumou a ajuda dos irmãos da igreja para fazer a mudança, e aí então chegou o dia, foi dirigindo o caminhão na frente, e um diácono da igreja dirigindo o carro com a família dele foi atrás. Só que ele precisava chegar em Chicago. E a malha viária de Chicago é muita estrada, e se você perde uma entrada, um desvio ali, para você voltar no lugar para onde você tinha que ir, 40 minutos, 1 hora fácil. E aí o que acontece? O caminhão com a mudança entra e o motorista do carro de trás estava distraído, passou reto. Agora 40 minutos para alcançar ali. E o motorista suando frio, daquela enxugada assim e tal, e conversa com a esposa do meu professor, dizendo assim: calma, eu tenho uma batatinha aqui no porta-luva e tal, e serve a batatinha, tem água aqui atrás e tal, e na próxima a gente pega a entrada. E aí ele fica lá todo preocupado em se justificar e tal, perde a outra entrada. De novo. Aí ele pega e coloca, não, tem uma música legal aqui, liga uma música e tal, e aí o ar-condicionado e tal, e tem um outro posto ali na frente que a gente para ir no banheiro e tal, perde a outra entrada. E aí diz que a esposa do meu professor olha para o motorista e diz assim: pelo amor de Deus, pare de se preocupar se você está me proporcionando uma viagem confortável, e comece a se concentrar se você está me enviando para o lugar certo. Eu não quero conforto, eu quero destino. Lógico que podendo ter as duas coisas, né? A gente viaja de primeira classe. Mas a pergunta é, você quer ir de primeira classe para o inferno ou de jegue manco e de ré para o céu? Tem muita coisa para se pensar numa história dessa? Não tem. E a questão muitas vezes é essa, a gente fica reclamando, Deus, né? Você está no ônibus para sair da região de Gaza.
Ah, mas cadê o ar-condicionado? Não, tem um ar-condicionado que está indo aqui para o lugar onde está caindo as bombas. Tá? Tem ar-condicionado? Tem. Estou dentro. É assim que você pensa? Não. Pois os caminhos de Deus muitas e muitas vezes envolvem a prisão, envolvem a traição, envolvem a escravidão, envolvem os irmãos que te traem, mas são os caminhos de Deus. E aqui então, meus irmãos, os hebreus que leram isso, o que é que eles haveriam de concluir? Deus nos trouxe para ficar no Egito como escravos por 430 anos. O que será que Deus queria com isso? Bom, as respostas já estão aqui no 38 e no 39. E vão ficar mais claras ainda lá para frente. Você viu o que Judá estava aprontando lá em Canaã? Você viu como a linhagem abençoada e a descendência de Jacó estava ameaçada por causa da miscigenação com os cananeus? Você viu como e Onã, os dois filhos mais velhos de Judá, faleceram porque eram maus diante de Deus? Você já viu o que aconteceu com Simeão e Levi, com Diná? Você já viu o perigo que a família da aliança corre ali? Agora eles vão para o Egito como escravos, do mesmo jeito que José foi, não é? José escravizado no Egito e a sua família mais tarde escravizada no Egito. Mas José, ao ser escravizado, abençoa a terra toda. E a sua família escravizada não se miscigena. E 430 anos depois, eles ainda são escravos hebreus, mas eles são o povo judeu não misturado. E a promessa de Deus está cumprida. Isso é para a gente se lembrar, meus irmãos, que para Deus é mais importante a nossa fidelidade e a nossa pureza do que o nosso conforto. Não estou dizendo que um pouquinho de sossego não seja bênção. A gente gosta disso. Mas também a gente não deve ficar tentado a interpretar a virtude das nossas atitudes, ou o grau do nosso relacionamento com Deus, ou o grau de interesse de Deus em nossas vidas, pelo conforto que a gente está experimentando. É perfeitamente possível que você faça tudo certo e ainda sofra muitas consequências por causa disso. E isso nunca significará que Deus não está com você. É perfeitamente possível que Deus te coloque em situações de injustiça, de desamparo, de cadeia, de escravidão, e ainda assim esteja abençoando você, de tal modo que o narrador bíblico vai falar, Deus está com ele, e que os personagens como Potifar ou como carcereiro verão, Deus está com ele. E isso, portanto, não será autorização em momento nenhum para você se sentir autorizado a pecar como uma espécie de indenização pelos duros caminhos da providência na sua vida. Pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos nisso. É uma preocupação muito grande dos nossos dias, o conforto. O conforto é um ídolo nos nossos dias. As coisas ficaram fáceis. Vovó, vendo a gente cozinhar hoje com micro-ondas, vendo o congelador e o freezer, a bisavó ia falar assim é fácil. Vendo você chamar a pamonha no iFood, e 15 minutos depois está quentinha na porta do condomínio, ela ia falar assim, na minha época não era assim não. Quem queria comer pamonha, a irmã Mércia gosta da despamonhização da vida, né? Esse texto aí. A vida era diferente, quem quer comer pamonha tinha que marcar para os tios virem colher o milho, para os primos virem para debulhar, para as mulheres virem para cozinhar, para depois de uma semana nesse processo, esperando esfriar, aí que você ia comer pamonha, e tinha que ser naquele dia, porque não dava para guardar para muito tempo depois. Aí a vida foi ficando fácil, nada contra a inovação tecnológica, tem micro-ondas lá em casa, gente. A questão não é essa, a questão é que a gente foi se desacostumando, e o conforto agora virou uma prioridade total. O que o seu pai e a sua mãe tinham quando eles casaram? O meu tinha um colchão e um fogão. Mas e a gente quando vai casar hoje? A lista de presentes online, né? Tem que ter a TV de 4K, 300 polegadas, na sala com a pedra de canjiquinha. É pecaminoso isso? Não é problema, desde que não seja um ídolo. Mas é um sinal do nível de conforto que nós esperamos e de como isso pode ser uma armadilha para o fato de que, diante das opções entre conforto e fidelidade, nós somos tentados a interpretar mal as coisas,
achando que Deus não está conosco porque não estamos confortáveis, e a ceder à tentação, achando que no final das contas nós merecemos. José vai nos mostrar isso aqui de maneira muito clara. Note, não se trata da virtude de José aqui, trata-se da soberania e da providência de Deus. José reage bem, louvado seja Deus por isso. Nós não vamos endeusá-lo, porque isso seria pecaminoso, e até porque a gente conheceu a história de José, ele não começou bem, mas ele está amadurecendo. E ao longo do processo, aquele menino que não tinha muito discernimento das coisas, agora vai dizer, não vou pecar contra o meu Deus. Agora vai trabalhar com fidelidade. Agora vai, em qualquer circunstância, servir e servir com alegria. Vamos pensar aqui de maneira bem prática. É mais fácil vir servir na igreja quando você está contente com o saldo bancário? É mais fácil vir para trabalhar na igreja naquela semana em que deu tudo certo? É muito difícil dizer, Deus, eu estou indo para a tua casa para te adorar hoje, mas a minha vida está de cabeça para baixo? São as circunstâncias e os momentos e as épocas da nossa vida que determinam a nossa consciência de que Deus está ou não está conosco. Você vive por circunstâncias. Você fica prestando atenção no gráfico, se ele está subindo ou descendo, mas está esquecendo do caminho, da trajetória que Deus está te fazendo percorrer. José e a sua história estão ilustrando como Deus nos convida a pensar em outros termos. No que realmente é a bênção de Deus, é Deus estar conosco, em qualquer lugar. No que realmente devemos focar, Deus vai cuidar de nós por caminhos insondáveis. E nas próximas semanas, estudando o restante do livro, e talvez até a gente precise acelerar um pouco aqui a velocidade da compreensão da história, porque agora vai acontecer tudo muito rápido e com uma riqueza grande de detalhes. Haverá tantas reviravoltas aqui, que nós vamos terminar essa história dizendo assim, como só Deus para imaginar uma história como essa. Só Deus para ser tão rico nos detalhes, tão atencioso às minúcias. Só Deus para em cada uma das ocorrências estar dando um ponto ali naquele tecido que Ele costurava. E que essa consciência nos ajude a entender, o nosso Deus tem caminhos misteriosos, mas Ele está cuidando de nós. E então, quando tivermos de chorar, de nos entristecer, quando passarmos por dificuldades, quando o conforto for embora, que nós ainda saibamos confiar nele, resistir à tentação, sabendo que Ele está cuidando de nós e que possamos servi-lo com toda alegria. Lembre, da próxima vez que você estiver emburrado para fazer um serviço na casa de Deus, achando que Deus não tratou você do jeito que você merecia naquela semana, por que você vai chegar cedo no culto? Por que você vai ajudar? Lembra de José na casa de Potifar, lembra de José no cárcere, lembra do Senhor dizendo que Ele era com José, e lembra da alegria com que esse moço serviu. E procure fazer a mesma coisa, confiar na providência do Senhor e trabalhar com alegria. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Misterioso é o nosso Deus. Uma música que vai nos acompanhar muito ainda pelo livro de Gênesis, nesses caminhos da providência do Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Misteriosos feitos são as obras do meu Deus. Caminha sobre o temporal, o vento e o mar são seus. Está no culto a trabalhar, o hábil sem falha, os seus desígnios faz valer, quão grande é seu poder. Confio em
amor do vosso Pai. Não julgues pelo teu sentir, sua graça te sustém. Por trás do seu penoso agir, sua face podes ver. Meu Deus, confio em ti. Meu Deus, confio em ti. Se eu chorar, me entristecer, em tua paz continuarei. Confio em ti. Propósitos vão se mostrar em todo acontecer. Sementes podem amargar para doce o fruto ser. Juízo vão é seu, só Deus lhe pode interpretar a história que escreveu. Meu Deus, confio em ti. Meu Deus, confio em ti. Se eu chorar, me entristecer, em tua paz continuarei. Confio em ti. Oremos. Pai Celestial, nós te louvamos porque Tu és um Deus de providência, um Deus de detalhes, um Deus que está atento a tudo e a todas as circunstâncias, conduzindo a nossa vida para a Tua glória, salvando o povo que o Senhor mesmo escolheu e conduzindo a semente da mulher em triunfo sobre a semente da serpente ao longo das eras. Ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor não nos permita esquecer essa verdade, pois muitas vezes a semente é amarga, mas ajuda-nos a lembrar que o fruto há de ser doce, que os teus propósitos vão se mostrar por trás de todo acontecer, e que, ainda que sejam penosos os caminhos da tua providência, eles são marcados pelo teu amor. Ajuda-nos a entender isso com a intensidade que José entendeu, de tal forma que jamais nos esqueçamos que o Senhor está conosco no meio de toda e qualquer dificuldade, para que assim não enxerguemos as tentações como oportunidades de indenização, de consolo, mas que saibamos que o Senhor é o nosso Deus e que não devemos pecar contra Ti. Ajuda-nos também, ó Deus, a validar os nossos atos pela sua virtude diante da Tua lei e da Tua vontade expressa. Não permita, Senhor, que pensemos de maneira pragmática, que sintamos vontade de medir a validade ou não das nossas ações pelas suas consequências imediatas, mas que pautemos a nossa vida e possamos também medir a virtude das nossas ações, tendo sempre em perspectiva os valores eternos da Tua lei e a Tua presença conosco. Guarda-nos assim, ó Deus, e socorre nossos irmãos que estejam tentados ao desânimo, que estejam tentados ao pragmatismo, que estejam tentados, ó Deus, a sucumbir diante das tentações. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as bênçãos e consolações do Espírito Santo sejam convosco, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Podemos nos sentar, meus irmãos. Nós temos poucos avisos a fazer. Queremos só lembrar aos irmãos que na terça-feira, se o Senhor nos permitir, seguiremos com o nosso estudo bíblico virtual às 20 horas, conduzido pelo reverendo Éder. E na quinta-feira, mesmo sendo feriado, nós estaremos reunidos em oração para visitar o nosso irmão presbítero Valdemar, que encontra-se acamado e inconsciente,
mas hospedado lá na casa do irmão André, que é de outra igreja presbiteriana, irmão do nosso irmão Chiquinho aqui, da nossa igreja, e nós vamos colocar o endereço, a localização lá no grupo da igreja, e gostaríamos de ver um grupo expressivo dos nossos irmãos ali. O presbítero Valdemar tem um histórico muito importante em nossa igreja, de muito serviço, muita dedicação aqui, e é um servo do Senhor, é um nosso companheiro, e não tem podido congregar conosco ali, e cremos que, ainda que ele não veja